Fala, seus lindos, tudo bem? Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui, tá? Tô preparando, troquei com o Tony, né? O Tony nesse mês é o que vai pregar no domingo à noite, né? Seria nesse domingo agora, mas a gente trocou. Eu vou pregar nesse domingo e ele vai pregar no próximo domingo. Aí eu tô preparando o sermão para domingo e a gente tem falado sobre o amor de Deus, né? Sobre o amor de Deus. Nesse domingo o tema vai ser qual? Vai ser como o amor de Deus nos afeta, como o amor de Deus nos transforma, como o amor de Deus nos motiva, nos impulsiona, tá? E aí o texto-chave é 2 Coríntios 5,14, né? Pois o amor de Cristo nos constrange, na versão mais comum, mais conhecida, né? Almeida Revista Atualizada traz assim, o amor de Cristo nos constrange, tá? E a ideia aí é o amor de Cristo nos move, nos impulsiona, nos leva a agir de uma determinada maneira, tá? Então a ideia é que o amor de Cristo não apenas nos salva, mas o amor de Cristo, o amor de Deus nos leva a agir de uma determinada forma, tá? O amor de Deus se torna um combustível para uma determinada forma de viver. Ou seja, nós só podemos viver de uma forma agradável a Deus se formos impulsionados pelo amor de Deus, tá? Nós acreditamos no monergismo e não no sinergismo, né? Se você lembra lá das suas aulas de física, né? Sinergia é quando duas forças trabalham em conjunto, né? Monergia, o monergismo, é quando uma força só opera, tá? Nós, no sentido de, ao sermos impulsionados, é Deus que está nos movendo, tá? Então, a ideia, já fiz um estudo de texto, né, de 2 Coríntios 5, de 11 a 21, tá? E a ideia é basicamente essa que eu coloquei aqui, né? Ou seja, basicamente isso aqui é a ICT. Não formulei bem a ICT ainda, mas a ICT é essa. Ninguém faz a obra de Deus se não for impulsionado, constrangido, impelido pelo amor de Cristo, tá? O amor de Deus transformou a sua vida. A frase ainda precisa ser trabalhada, né? Se o amor de Deus transformou a sua vida, você será impulsionado de uma forma irresistível a fazer a obra de Deus. Porque é algo interessante que, assim, constranger, tipo assim, como esse aqui é o texto-chave, né? É o texto áudio, por assim, o texto-chave da mensagem, eu fiz aqui um estudo só com base nesse versículo, tá? Então eu fui pesquisando e fui anotando, tá? E uma coisa interessante é que, por exemplo, assim, o verbo constranger tem um sentido de forçar ou obrigar alguém a fazer alguma coisa, tá? Então, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é uma força irresistível sobre nós. Você não faz o que Cristo quer porque você quer. Você faz porque Ele atua sobre você de tal forma que você não consegue resistir, que você não consegue evitar a ação, o impulsionamento desse amor, tá? Então, por isso que é interessante quando você vai trabalhar um texto, você identificar qual é o centro. Tipo assim, se você está pegando qualquer texto que você vai pregar, você tem que identificar por que a gente olha para a ICT. Porque a ICT vai nos mostrar qual é a ideia central do texto, o argumento central do texto. Ou seja, qual é o ponto principal daquele texto, que irradia por todo o texto. Todo o texto de 1 Coríntios 5, de 11 a 21, é isso aqui. Paulo vai falar isso também no versículo 11, tá? Mas ele fala de uma outra forma. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. É basicamente a mesma coisa que ele vai falar no versículo 14, né? Mas no versículo 14, a expressão está mais tipo assim, mais limpa, mais facilmente compreensível, tá?
Mas, tipo assim, pois o amor de Cristo nos constrange, é a mesma coisa de, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Por que procuramos persuadir os homens? Porque conhecemos o temor ao Senhor, tá? Crente que não tenta persuadir ninguém é porque ele não conheceu o temor do Senhor, né? Crente que não é constrangido a viver de uma determinada forma, a compartilhar o amor de Deus com outras pessoas, é porque nunca conheceu de fato o amor de Cristo, né? É por isso que ele não é constrangido. Então, esse é o argumento central. Aí, uma vez que eu identifico qual é o argumento central, qual o texto central, eu faço um estudo. Porque assim, eu tenho um entendimento já desse texto. Mas aí eu vou lá para o Google, eu vou lá buscar alguns comentários para ver se o meu entendimento é correto, tá? Uma coisa muito importante, tá, gente, assim, cara, você tem que duvidar de você, tá? Se você vai pregar e você pega um texto e você já se acha que sabe tudo, tu não sabe nada ainda, tá? Tu não sabe nada, tá? Assim, a gente tem que duvidar da compreensão que nós temos, tá? Então, assim, você lê o texto, tá? Grava isso que eu tô falando, é com muito amor, tá? Porque eu faço assim. Se você lê um texto, você já tem um entendimento, cara, questiona o entendimento que você está tendo do texto, tá? Então é para isso que, por exemplo, eu fui lá, coloquei lá o texto, pois o amor de Cristo nos constrange. Fui pro Google, fui buscar gente que já fez estudo, que já olhou esse texto, que já olhou no grego, que faz diversos comentários sobre esse texto para ver algo que eu podia aprender, tá? Então, por exemplo, eu fui lá e verifiquei o significado de constranger, né? Que é esse aqui, tá? Eu fui lá, tem um pastor, o pastor Yuri, da Oitava Presbiteriana, ele usa, eu não tenho essa Bíblia ainda, quero muito comprar essa Bíblia, que é a Bíblia A Mensagem, tá? Que é a Bíblia A Mensagem. E a tradução de A Mensagem é bem interessante. Mostra claramente que quando ele diz o amor de Cristo nos constrange, pois o amor de Cristo nos constrange, tem a conjunção lá, né? Pois, ou seja, é uma conjunção conclusiva. Quando ele diz o amor de Cristo nos constrange, ele está explicando, ele está justificando algo que ele afirma antes. E o que ele afirma antes? Ele fala, né? Se enlouquecemos ou se permanecemos no nosso juízo, se conservamos o juízo, né? Então, Paulo está falando de um comportamento extremo. Se enlouquecemos é para Cristo, se conservamos o juízo é para vocês. Ou seja, Paulo está falando que por amor a Deus, ele pode tanto enlouquecer ou conservar o juízo dele. Ou seja, ele pode fazer tanto uma coisa ou outra extremada, né? E aí, a tradução da linguagem de A Mensagem, que é uma Bíblia editada pelo Peterson, Eugene Peterson, diz assim: se eu agi loucamente, fiz isso por Deus. Se eu agi de maneira sensata, foi por vocês. O amor de Cristo me impulsiona a tais extremos. Seu amor tem a primeira e a última palavra em tudo que fazemos. Tá? Isso é muito legal. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu não sabia. Eu não tenho essa Bíblia. Então eu não sabia, sabe? E, cara, isso aqui clareou muita coisa em relação a esse texto, tá? Em relação a esse texto. Aí, um outro cara, que esse cara, ele é muito bom, o Elben César, ele escreve na Ultimato. E aí ele lembra que muitas versões, a edição pastoral, que é uma edição bem famosa da Bíblia também, usa o termo impulsionar, sabe? O amor de Cristo nos impulsiona, em vez de constranger. O amor de Cristo nos impulsiona, tá? A Bíblia Viva, eu tenho essa Bíblia, mas nem tinha chegado a consultar ela. O amor de Cristo nos governa. E a linguagem de hoje, o amor de Cristo nos domina. Somos dominados pelo amor de Cristo. Então, esses termos ajudam a esclarecer a ideia de o amor de Cristo nos constrange, tá? E aí, o pastor Elben, também no comentário dele, ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange, nos força, nos coage, nos obriga a não vivermos para nós mesmos, para aquele que morreu e ressuscitou, tá? Mas para aquele que morreu e ressuscitou, tá? Que junta a ideia aqui do significado, né? Porque constranger é isso.
constranger alguém é forçar essa pessoa, é obrigar essa pessoa a fazer algo. E é isso que o amor de Cristo faz conosco. Ele nos constrange, nos força, nos obriga, nos coage a não viver para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Tá? Ou seja, é por isso que o Iago Martins fala isso, né? Nós somos salvos pela fé, mas seremos julgados pelas obras. Porque são as obras que mostram a realidade da fé que temos. Tá? Então, aí eu posso falar, encher a boca e dizer, o amor de Cristo transformou a minha vida. Mas se eu não vivo fazendo a obra de Cristo, se eu não vivo compartilhando a mensagem do amor de Cristo com outras pessoas, isso mostra que, na verdade, o meu discurso ele é falso, ele é mentiroso. Tá bem? Então, assim, isso é muito interessante. Então, eu só queria mostrar aqui para vocês esse trabalho, sabe, esse inicial. Eu até prometi que eu ia fazer mais isso, né? Então, assim, esse aqui é todo o estudo que eu fiz só com base no versículo 14, tá? Ou seja, toda a ideia do meu sermão já está aqui, tá? Porque é tudo, e aí o texto vai fechar, né? Mostrando que o amor de Cristo nos constrange a quê? A sermos embaixadores de Cristo, né? A suplicar aos homens reconciliem com Deus, tá? Esse é o trabalho que Cristo nos deu. O amor de Cristo nos constrange a, conservar o juízo ou nos enlouquecermos nesse trabalho. Em qual trabalho? O trabalho de trabalhar para que as pessoas se reconciliem com Deus, tá? Então isso mostra a importância de nós identificarmos qual é o argumento central do texto, qual é a tese central, a ideia central, e nos aprofundarmos nisso, tá? Porque assim, tem muita coisa em 2 Coríntios 11 a 21 que eu não vou conseguir tratar, tá? Mas o que eu preciso é deixar essa mensagem central muito clara, muito nítida para as pessoas que vão ouvir esse sermão. Beleza? Quando o sermão estiver pronto, eu passo para vocês. Mas até eu coloquei no grupo aí, se vocês depois tiverem um tempinho e acompanhar, e também qualquer pergunta que queiram fazer. Aqui você percebeu, por exemplo, que eu ainda não estipulei os pontos. Eu não trabalhei ainda, ponto 1, ponto 2, ponto 3, tá? Eu só estou trabalhando aqui na ideia central, tá? Na ICT, no qual é o espírito desse sermão, no qual é a essência da mensagem que esse sermão precisa transmitir. Beleza, gente? Tchau!